Sente que os seus braços já não têm a mesma força para pegar nos netos? Custa-lhe mais levantar-se da cadeira ou subir as escadas? Acha que comer um ovinho por dia é a solução mágica para os seus músculos? E se eu lhe dissesse que essa fraqueza, essa perda de força que o assusta, não é uma sentença? E se a solução estivesse num petisco tão português que muitos de nós até já se esqueceram dele? Um alimento que, grama por grama, humilha o ovo no que toca à proteína. Essa sensação de fragilidade, de ver o corpo a falhar-nos aos poucos, é uma das realidades mais dolorosas do envelhecimento. Mas não tem de ser assim. A natureza e a nossa própria cultura deram-nos ferramentas poderosas para combater isto. Neste vídeo, vamos desvendar não só que alimento misterioso é este, mas também outros segredos da alimentação e hábitos simples que podem ajudar a reverter a perda muscular, a devolver-lhe a força e a vitalidade que pensa ter perdido para sempre. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo tão simples, mas tão poderoso, que vai mudar a forma como encara as suas manhãs. Vamos então diretos ao assunto, a este segredo tão mal guardado da nossa alimentação portuguesa. Estamos a falar dos tremoços. Sim, leu bem. Aquele petisco que costumamos comer com uma cerveja numa esplanada ou que compramos em saquinhos na praia. Muitas vezes, olhamos para o tremoço como um simples passatempo, algo para petiscar sem grande valor nutricional. Mas isso é um dos maiores enganos que podemos cometer, especialmente depois dos 60 anos. Pense comigo. Um ovo cozido grande com cerca de 50 gramas tem aproximadamente 6 a 7 gramas de proteína. É um bom valor, sem dúvida. Mas 100 gramas de tremoços cozidos e escorridos podem ter mais de 15 gramas de proteína. É mais do dobro. E o melhor de tudo? É uma proteína de origem vegetal, riquíssima em fibras, que ajuda a regular os intestinos e com um índice glicêmico muito baixo, o que é excelente para quem precisa de controlar os níveis de açúcar no sangue. A perda de massa muscular, ou sarcopenia, como os médicos lhe chamam, é um processo natural do envelhecimento, mas é acelerado por uma ingestão inadequada de proteína. O que acontece é que, à medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que comemos para construir e reparar os músculos. É como tentar construir uma parede com menos cimento. A estrutura fica mais fraca. Por isso, não basta comer proteína. É preciso comer a quantidade certa e da melhor qualidade. E é aqui que os tremoços entram como verdadeiros heróis. Imagine trocar as bolachas ou o pão branco do lanche da tarde por uma mão cheia de tremoços. Não só está a ingerir uma dose maciça de proteína que vai diretamente alimentar os seus músculos, como também está a consumir fibras que o vão manter saciado por mais tempo, evitando que vá petiscar outras coisas menos saudáveis. Para além da proteína, os tremoços são uma fonte incrível de aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção dos músculos. Sem eles, o corpo simplesmente não consegue reparar as microfissuras que ocorrem nos músculos com o movimento diário, e eles vão enfraquecendo. Mas como podemos incorporar os tremoços no nosso dia a dia de forma prática? A forma mais simples é comprá-los já cozidos, em frascos ou a granel. O único cuidado a ter é passá-los muito bem por água para retirar o excesso de sal da salmoura. Pode guardá-los no frigorífico, num recipiente com água limpa, e ir tirando a sua dose diária. Uma pequena taça, talvez uns 100 ou 150 gramas, é uma excelente porção. Pode comê-los como um snack a meio da manhã ou da tarde, mas não se fique por aí. Seja criativo. Pode descascá-los e juntá-los a uma salada, dando-lhe uma textura crocante e um reforço proteico. Pode triturá-los com um pouco de azeite, alho e sumo de limão para fazer um paté delicioso para barrar em tostas de centeio. Fica uma maravilha e é uma alternativa muito mais saudável às manteigas e compotas. Outra coisa fundamental que temos de entender é o momento em que comemos a proteína. De pouco adianta comer um bife enorme ao jantar e quase nenhuma proteína durante o resto do dia. O ideal é distribuir a ingestão de proteína pelas várias refeições. Pense no seu corpo como uma obra que está sempre a decorrer.
precisa de um fornecimento constante de materiais, e não de um caminhão inteiro de tijolos a chegar apenas ao fim do dia. Ao comer um punhado de tremoços a meio da manhã, está a dar aos seus músculos aquele reforço de que eles precisam para se manterem ativos e fortes ao longo do dia. E não se preocupe com o mito de que a proteína vegetal é inferior. Isso é uma ideia antiga e ultrapassada. O tremoço, em particular, tem um perfil de aminoácidos muito completo. Combinado com outros alimentos ao longo do dia, fornece tudo o que o seu corpo precisa. E não podemos ignorar o fator econômico. Ovos, carne, peixe, os preços estão cada vez mais altos. Os tremoços continuam a ser uma das fontes de proteína mais acessíveis e econômicas que podemos encontrar no mercado. É comida de verdade da nossa terra, que nos faz bem e não nos esvazia a carteira. É a sabedoria dos nossos avós a voltar para nos ajudar a viver melhor. Portanto, o primeiro passo, a primeira grande mudança que lhe proponho, é esta. Olhe para o humilde tremoço com outros olhos. Veja-o não como um petisco, mas como um medicamento para os seus músculos. Comece hoje mesmo. Vá ao supermercado ou à mercearia do bairro e traga um frasco para casa. Experimente. Sinta a diferença. Agora que já redescobrimos o poder dos tremoços, não podemos pensar que a batalha contra a perda de força está ganha. Eles são uma arma poderosa, mas precisamos de um arsenal completo. E a nossa segunda arma secreta vem do mar, e é algo que em Portugal temos da melhor qualidade: o peixe azul. Estou a falar da sardinha, da cavala, do carapau. Muitas vezes as pessoas associam proteína a um bife de vaca ou a um peito de frango, mas esquecem-se do tesouro que temos na nossa costa. O peixe azul não é apenas rico em proteína de altíssima qualidade, facilmente absorvida pelo nosso corpo, mas também é uma fonte inigualável de ômega 3. E por que é que o ômega 3 é tão importante para os nossos músculos? Imagine que os seus músculos estão constantemente a sofrer pequenas inflamações, resultado do esforço diário, do simples ato de caminhar ou de se levantar. Com a idade, a capacidade do nosso corpo de lidar com essa inflamação diminui. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural potentíssimo. Ajuda a reduzir essa inflamação crônica de baixo grau, o que permite que os músculos se recuperem melhor e usem a proteína que consumimos de forma mais eficiente. É como tentar apagar um fogo. A proteína são os bombeiros, mas o ômega 3 é a água que os ajuda a controlar as chamas. Sem ele, os bombeiros cansam-se e o trabalho fica a meio. Incluir peixe azul na sua alimentação 2 a 3 vezes por semana pode fazer uma diferença abismal. E não precisa de ser complicado. Uma cavala grelhada com batata cozida e uma salada de pimentos. Umas sardinhas assadas na brasa, o prato mais português que há. Ou até mesmo uma simples lata de sardinhas em azeite. Sim, as conservas de boa qualidade são uma opção fantástica, prática e econômica. Pode juntar as sardinhas de lata a uma salada, esmagá-las para fazer um paté ou simplesmente comê-las com um bom pedaço de pão de mistura. Além do ômega 3, este peixe é rico em vitamina D, outra aliada crucial da saúde muscular e óssea. Muitos idosos têm deficiência de vitamina D, o que contribui para a fraqueza e aumenta o risco de quedas e fraturas. Ao comer peixe azul, está a fazer um 2 em 1, a fortalecer os músculos e os ossos ao mesmo tempo. A seguir, vamos falar de algo que complementa tudo isto na perfeição: a hidratação. Parece básico, não é? Beber água. Mas a verdade é que a maioria das pessoas com mais de 60 anos vive num estado de desidratação crônica sem se aperceber. A sensação de sede diminui com a idade, e por isso bebemos menos do que precisamos. E o que é que isso tem a ver com os músculos? Tudo. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos água suficiente, as células musculares encolhem. Um músculo desidratado é um músculo fraco, propenso a cãibras e que não consegue contrair-se com a força necessária. A água é essencial para transportar os nutrientes, incluindo a proteína, para dentro das células musculares. Pode estar a comer os melhores tremoços e o melhor peixe do mundo, mas se não houver água suficiente para levar esses nutrientes ao seu destino, o esforço é em vão.
É como ter os melhores materiais de construção, mas não ter caminhões para os levar para a obra. A meta deve ser beber entre 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Não espere ter sede para beber. Crie o hábito. Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Beba um copo assim que acorda, um antes de cada refeição, e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia. Se não gosta de água simples, pode aromatizá-la com uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás sem açúcar também contam. O importante é manter o corpo hidratado. Vai notar a diferença não só na força, mas também na sua energia, na sua pele e até na sua clareza mental. Um corpo bem hidratado funciona simplesmente melhor em todos os aspectos. Agora vamos juntar mais uma peça a este puzzle da força e vitalidade. Falamos de proteínas poderosas como o tremoço e o peixe azul e da importância da água. Mas há um grupo de alimentos que é a base da nossa dieta mediterrânica e que muitas vezes subestimamos: as leguminosas. Para além do tremoço que já vimos em detalhe, estou a falar do grão de bico, de todos os tipos de feijão, branco, frade, encarnado e das lentilhas. Estes alimentos são a combinação perfeita de proteína e hidratos de carbono complexos. E por que é que esta combinação é tão importante? Os hidratos de carbono são o combustível do nosso corpo, são a gasolina que nos dá energia para nos movermos. Quando comemos proteína sem energia suficiente, o corpo pode acabar por usar essa mesma proteína como fonte de energia, em vez de a usar para construir músculo. É um desperdício. Ao comer um prato de feijoada, uma sopa de grão com espinafres ou uma salada de feijão frade, está a dar ao seu corpo o pacote completo. A proteína para construir e reparar os músculos e os hidratos de carbono de libertação lenta para lhe dar a energia sustentada de que precisa ao longo do dia. Pense num prato de arroz com feijão. Não é por acaso que esta é a base da alimentação em tantas culturas. É nutricionalmente perfeito. As leguminosas também são ricas em magnésio, um mineral vital para a função muscular. O magnésio ajuda os músculos a relaxar após a contração. A falta de magnésio é uma causa comum de cãibras e dores musculares. Portanto, ao incluir mais leguminosas na sua dieta, está bom a garantir que os seus músculos não só têm os blocos de construção, proteína, e o combustível, hidratos, mas também o lubrificante, magnésio, para funcionarem sem problemas. E, finalmente, chegamos àquela dica que lhe prometi no início. Algo que pode revolucionar a forma como começa o seu dia e que está diretamente ligado a tudo o que falamos. O segredo está em fazer um pequeno almoço verdadeiramente rico em proteína. A maioria das pessoas comete o erro de começar o dia com uma refeição cheia de açúcar e hidratos de carbono simples, um pão branco com doce, um copo de leite com chocolate, cereais de caixa. Isto provoca um pico de açúcar no sangue, seguido de uma quebra abrupta que nos deixa cansados e com fome pouco tempo depois. Mais importante ainda, perdemos a janela de oportunidade mais crucial do dia para alimentar os nossos músculos. Durante a noite, o nosso corpo entra num estado de jejum e começa a quebrar tecido muscular para obter energia. É um processo natural. Por isso, a primeira refeição do dia é fundamental para travar esse processo catabólico e iniciar o processo de construção muscular. Começar o dia com uma boa dose de proteína é como dizer ao seu corpo: para de destruir, vamos começar a construir. O que seria um bom pequeno almoço proteico? Em vez do pão branco com compota, que tal uma fatia de pão de centeio ou de sementes com um ovo mexido? Ou com aquele paté de tremoços que falamos? Outra excelente opção é iogurte grego natural, que tem muito mais proteína do que o iogurte normal, com um punhado de nozes e umas sementes de chia. Até mesmo uma pequena porção das sobras do jantar do dia anterior, como um pouco de frango desfiado ou de peixe, pode ser uma escolha fantástica. A ideia é garantir que ingere pelo menos 20 a 30 gramas de proteína logo pela manhã. Esta simples mudança vai dar-lhe mais energia ao longo de todo o dia, vai mantê-lo saciado até ao almoço e, o mais importante, vai fornecer aos seus músculos a matéria-prima de que eles precisam desesperadamente após o jejum noturno.
É o passo mais estratégico que pode dar para combater a sarcopenia. Lembre-se, não se trata de fazer dietas radicais ou de comer coisas de que não gosta. Trata-se de regressar às nossas raízes, a comida de verdade que sempre fez parte da nossa cultura. Os tremoços, o peixe da nossa costa, as leguminosas que as nossas avós cozinhavam. Trata-se de fazer pequenas escolhas inteligentes, como beber mais água e começar o dia com a energia certa. A força não se perde para sempre. Ela está apenas à espera que lhe dê as ferramentas certas para se reconstruir. Cada garfada pode ser um passo em direção a um corpo mais forte, a mais independência e a uma vida com mais qualidade. Agora quero saber de si. Partilhe nos comentários qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou qual deles vai experimentar primeiro? A sua experiência pode inspirar outras pessoas. E se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem estar a precisar de a ouvir. E claro, subscreva o canal para não perder mais dicas de saúde e bem-estar pensadas especialmente para si. Lembre-se, nunca é tarde para começar a cuidar de si. Viva a sua vida com força, com energia e com alegria em todas as idades.